hoje nós vamos caminhar um pouquinho lá no Egito. É isso mesmo, a antiga civilização egípcia, sabe? Ela possuía uma grande religiosidade. Eles eram politeístas, a gente já sabe disso. Mas eles tinham avanços técnicos, científicos na arquitetura, na escultura, na pintura, na astronomia, na medicina, entre outros aspectos. Eles eram os melhores, os maiores, eles eram bem desenvolvidos. Isso, os egípcios, eles foram arquitetos assim fantásticos, maravilhosos, notáveis. E eles construíram templos, túmulos, palácios, obeliscos, avenidas, esfinges, colunas, monumentos, colunatas, tudo usando o quê? Blocos de pedra. Isso, porque eles queriam, sabe o quê? Que durasse para sempre. Então eles trabalhavam com sentido de eternidade. Tudo que eles faziam tinha esse propósito, a eternidade. Porque eles se preocupavam com a vida após a morte. Isso. Os templos, para você ter noção, os templos eram para abrigar os deuses. E no interior deles havia muitas cenas de rituais funerários, estátuas de deuses. Lógico, o mais famoso deles foram construídos por volta de 1500 a.C., lá no Novo Império, certo? Quando o Egito se tornava uma potência na política e na economia. O Egito grandão, bambam. Os templos de Luxor e Karnak são os mais famosos. Eles foram construídos a 650 quilômetros, mais ou menos, ao sul do Cairo, né? Às margens lá do rio Nilo, localizado no lado oriental. Você sabia que o rio Nilo era considerado a alma do Egito? Isso. A gente faz agricultura sem água. Como que seria sobreviver no deserto daquele jeito, sem água? Não, o Egito corta todo, o rio Nilo corta todo o Egito. Por isso ele é a alma do Egito, o rio Nilo. Bom, os templos... O templo de Luxor, ele foi construído a mando do faraó Amenófis III, entre 1405 e 1367 a.C., beleza? E edificado na cidade com o mesmo nome, Amenófis. Isso mesmo. Bom, o templo de Luxor, ele foi tão importante que 2 faraós, em épocas distintas, diferentes, trabalharam nele. Amenófis III, que construiu a parte interna, e Ramsés II, que construiu a parte externa. Então, um construiu a parte interna e o outro a externa. Bom, na entrada do templo há um grande edifício construído por Ramsés II, com 2 grandes estátuas que representam. A seguir, um grande pátio e uma enorme, grandiosíssima sala com 14 blocos de pedras que sustentam e ostentam uma flor de papiro aberta. Linda flor de papiro. Uau! Vou procurar a imagem dele. Aqui a flor de papiro. Nas paredes aparecem cenas pintadas de festividades dedicadas ao deus. Isso. Bom, ao deus Amon. Tá bom? Amon. Vêm-se também gigantescas colunas de granito. Gostava de pedra esse povo, né? Pois é. Muitos outros templos foram erguidos, entre eles o de Absimbel. Gigantesca obra com rara beleza. Gente, ele é esplendoroso. Nossa, é difícil não. Na antiguidade existem muitas construções maravilhosas, mas o templo de Absimbel, ele é representante da mais rica beleza arquitetônica. Isso mesmo, é o templo da rainha Hatshepsut. Esse nome é complicado, hein? A rainha egípcia da 18ª dinastia. Além dos templos, ganharam destaque também os obeliscos. Os obeliscos. Esses são monumentos em forma de agulha, aquelas coisas pontiagudas assim, que feitos num único bloco de granito. A base era quadrada e ganha abertura e termina em ponta de 4 faces. Esse é um obelisco. Na face dos... Olha aqui como ele é bonitinho, esse obelisco aqui, ó. Na face dos obeliscos e dos templos aparecem as incisões da escrita sagrada egípcia, os hieróglifos. Essa escrita, ela é muito organizada. E graças a essas escritas que nós conseguimos reconstruir ou
estudar a cultura do Egito Antigo, porque ela, por essa organização, por ela ser muito minuciosa, muito rica, sabe? Então, se tornou menos complicado estudar a história desse povo. Já na pintura, bom, vamos lá para a pintura, né? Já na pintura, eu pulei. Vamos voltar lá. As esfinges, vamos falar na arquitetura, vamos falar da escultura, depois a gente entra na pintura. Já as esfinges, eu amo as esfinges, é um mistério, né? Tem várias delas no Egito, sabia? Tem uma maior zona lá, uma chefe, uma de todas, ou isso mesmo. Elas importantes e imponentes construções. Ela possuía o rosto do faraó e o corpo de leão. Essa construção pode estar ligada à proteção para o faraó. E as esfinges representam o seguinte: o corpo representa a força do leão, da fera, e já a cabeça, sabedoria. Olha aqui que legal, essa é maravilhosa, né? Essa aqui tá a maior de todas, está na entrada do Vale de Gizé, lá nas 3 maiores pirâmides nós temos, tá bom? Bom, os egípcios eles construíram muitos túmulos e várias formas. Tem as mastabas, tem as sárcaras, as pirâmides e os hipogeus. Vamos ver a diferença. Mas não é a mesma coisa, professor? Não. Cada um no seu quadrado. Ou seja, cada um na sua pirâmide. Cada um no seu túmulo. Certo? Pirâmide é um deles. Os egípcios construíram túmulos de várias formas. Mastabas, sárcaras, pirâmides e hipogeus. Os tipos mais antigos das arquiteturas funerárias, presta atenção, são as mastabas. Construídas por volta do ano 3000 a.C. Já voltamos lá para trás, lembra? Seguidas pelas pirâmides em degrau, as sárcaras. De degrau se chama sárcaras. Olha que a diferença, tá bom? Então eu tenho uma mastaba, agora eu tenho uma sárcara. Foi na 4ª dinastia que apareceram a pirâmide de Quéops. Olha a pirâmide aí, gente. Quefre e Miquerinos. Os 3 miguinhos. As 3 maiores do Egito, que estão lá no Vale de Gizé, certo? Uma das 7 maravilhas do mundo. Como é que não vai se tornar 7 maravilhas do mundo, né, não, gente? Olha aqui, ela está localizada lá na planície de Gizé e foram utilizados enormes blocos de pedra calcária para construir isso aí. Sabe quanto cada bloco pesa, gente? Disfarça aqui, de 2 a 10 toneladas. Cada bloco. Como é que eles colocavam isso lá, hein? Pensar, professor, pensar. O grupo de homens, eles arrastavam esses blocos de pedra calcária que vinham de Tura, próxima à atual cidade do Cairo. O granito vinha de Assuã, outra região distante. Astrônomos e geômetros e arquitetos da época ajudaram a planejar essas pirâmides, isso mesmo. No interior das pirâmides, gente, existem corredores, salas, passagens falsas, passagens secretas, igual nos filmes. E as criptas, as criptas eram onde repousa o caixão real, isso, o sarcófago do faraó. Ao lado da cripta existem salas onde ficavam os pertences do faraó. As joias, o ouro, a roupa, o alimento, tudo o que ele tinha em vida, ele juntou o melhor dos melhores, o top. Para quê? Porque o melhor era guardado para a vida depois que ele morresse. Olha só, pensa num negócio desse. Rapaz, não, mas bom, era o jeito deles pensar, certo? Então eles faziam tudo para poder ter uma vida pós-morte, muito melhor, certo? Bom, após o sepultamento, os operários bloqueavam a passagem, o corredor e fechavam a entrada do túmulo. Por isso é que é muito difícil encontrar essas múmias, sabe? As salas das pirâmides, elas possuem belas pinturas com as mais variadas cenas. Bom, depois nós vamos falar das múmias. Agora nós vamos falar da pintura. Uma das regras de pintura era a lei da frontalidade, onde os olhos de frente, a cabeça de perfil, os braços, o corpo de frente. Como é que fica daquele jeito? Olha aqui, como é que a gente fica assim, gente. Mas o importante é que eles não se preocupavam com regras de perspectiva nem de proporção. A preocupação deles na pintura era transmitir a mensagem. Eles queriam que o espectador ou que o observador entendesse o que estava se passando ali. Então, se parecia uma cena real, tá? Por isso que eles não se preocupavam com essa questão, não. Olha aqui,
Observe aqui o tribunal de Osíris. Olha, não dá para entender o que está acontecendo aqui? Fácil, não é? Muito fácil. Bom, já na escultura, o que eles acreditavam? Na imortalidade da alma, então, através da sua imagem. Então, o que fazia? Na escultura, ela tinha que ser bem realista. Ela tinha que representar, de fato, como a pessoa era e o que ele fazia enquanto estava vivo. Certo? Pois é. Então, eles embalsamavam o corpo e eles tinham que ter junto ali essa referência da escultura, né? Porque como que ia reconhecer? Elas eram feitas de granito, de bronze, de ouro, de cobre ou de madeira. Bom, essas esculturas eram esculpidas de forma monumental. Portanto, ele tinha o dever de manter viva, por meio de seus trabalhos, a figura a ele requisitada. Então, como que ele mantinha vivo? Fazendo a imagem como de fato ele era. Isso, como era. Já pensou? Acho que eu dou uma estátua egípcia bem legal, hein? Uhum. Vamos estudar um pouco mais do Egito e da sua escrita, da sua arte, da sua história na nossa aula, tá bom? Espero você lá. Tchau!